Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Sabia que Portugal está acima de França, de Itália ou de Espanha e mesmo ligeiramente acima da Alemanha no número de publicações científicas por 1 milhão de habitantes? Os dados sobre ciência em Portugal podem ser positivos, mas também insuficientes. Estamos abaixo da média europeia. Nas despesas em investigação e desenvolvimento, gastamos 1,3% da riqueza produzida no nosso país, contra 2% na União. Sim, ultrapassámos Espanha, que nos ganhava em 2003, mas a Europa está também longe dos 3% definidos na Estratégia de Lisboa há 17 anos. Esta semana, no Da Capa à Contra Capa, falamos de ciência em Portugal. São nossos convidados Carlos Fiolhais, que se junta a nós a partir da Rádio Universidade de Coimbra. É doutorado em Física Teórica, professor catedrático de Física na Universidade de Coimbra, autor de meia centena de livros, publicou 160 artigos científicos, autor do ensaio A Ciência em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Outro convidado, David Marçal, doutorado em Bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista, autor de vários espetáculos de teatro, programas de televisão e livros sobre temas científicos, entre os quais o ensaio Pseudociência, também publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É o coordenador da rede GPS Global Portuguese Scientists. É com eles que vamos falar de ciência em Portugal nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Carlos Fiolhais, David Marçal, obrigado pela vossa presença. Carlos Fiolhais junta-se a nós a partir dos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, cuja colaboração agradecemos. Vamos falar um pouco de ciência. Carlos Fiolhais, a verdade é que com tantos dados aparentemente positivos, sobretudo compararmos com o ponto de partida de há 15, 20 anos, um país a crescer economicamente da forma como está, parece tudo cor-de-rosa daqui para a frente, Carlos Fiolhais. Bem, oxalá fosse. Eu não vejo assim com esse cor-de-rosa tão bem definido, não é? Mas tenho esperança que as coisas melhorem. O que é que aconteceu nos últimos 40 anos em Portugal e o que é que nós gostamos que continuasse a acontecer? Aconteceu uma explosão da ciência, quer dizer, a ciência praticamente não existia em 74, tinha pequenos focos apenas nas universidades e as universidades eram poucas e não tinha expressão na sociedade, e nos últimos decénios, principalmente a partir de 1986, com a ajuda da União Europeia, houve fundos importantes que foram canalizados para a ciência e desenvolvimento, mais ainda a partir de 1995, com o começo do Ministério da Ciência e Tecnologia, José Maria Negago, houve de facto um investimento na ciência que nos colocou, eu não diria, enfim, no grupo da frente, que por isso é que não estamos assim tão bem, mas colocou-nos numa posição que já não nos envergonha. Quer dizer, hoje ouvimos falar de ciência e as pessoas já não perguntam o que é isso. Hoje vemos cientistas portugueses com reconhecimento. Hoje vemos, ainda agora foi dito um indicador, o número de artigos científicos por habitante é algo que, digamos, nos deixa bem no ranking europeu. E é possível chegar aos 2,7% do PIB em ciência? Eu acho que é muito difícil. É uma proposta do Primeiro-Ministro, só para esclarecer quem nos ouve. Eu acho que é muito difícil chegar rapidamente a esse número. E eu digo porquê. Nós já tivemos com 1,6% do PIB e caiu-se nos últimos anos, desde 2011, mais precisamente, para 1,3%. Portanto, estamos 1,3%. E, portanto, ninguém acredita que estas coisas não se fazem de um dia para o outro. E ninguém acredita que se possa, de repente, passar para o dobro. A média da União Europeia é 2%. E o desejo, como já disse, da União Europeia é que o Programa 2020 que se vá para 3%. E, portanto, esse desejo do Primeiro-Ministro, que eu gostaria de poder acompanhar, mas vejo muitas dificuldades imediatas. Por exemplo, uma das maneiras de atingirmos esse número é apostarmos mais no emprego científico, a seguir, conseguirmos mais lugares para jovens cientistas. Nós formamos muita gente e essas pessoas não estão a ter lugares no ensino superior, não têm a ter lugares nas empresas. Ora, eu não vejo que tenham sido dados passos muito significativos nesse campo, e aqueles passos que foram dados são passos que demoram o seu tempo. Quer dizer que, enfim, não é uma coisa que possamos fazer assim de um momento para o outro. E outra questão que é
a ligação às empresas. A maior parte, digamos, nos países mais desenvolvidos, uma parte importante, a maior parte mesmo, é, digamos, de investimento na ciência e tecnologia por parte das empresas. É um setor em que Portugal ainda está relativamente atrasado relativamente aos parceiros europeus, de modo que aí há muito trabalho a fazer. David Marçal, a mesma questão. Carlos Filhais puxou de uma forma importante o filme atrás, para percebermos de onde é que vimos, mas é possível, é uma leitura demasiado ambiciosa pedir um crescimento que nós nunca tivemos e que o espaço europeu também não consegue, desde que traçou há 17 anos, queria crescer 3% ou ter 3% de investimento do PIB. É uma leitura ambiciosa, mas não é por acaso que essas metas são colocadas, porque se olharmos para o mundo e se olharmos para a história, vemos de facto que os países mais desenvolvidos e aqueles países que têm mais sucesso e aqueles países em que o bem-estar da maior parte das pessoas é maior, são países que apostam fortemente na ciência e na tecnologia. A hegemonia das nações, desde o século XV, tem como base a ciência e o conhecimento. E obviamente países que não produzam conhecimento, que não tenham estruturas para gerir e disseminar o conhecimento, são países condenados à subalternidade. Essa meta dos 3% obviamente tem-se revelado demasiado ambiciosa até para a Europa. A Europa de alguma forma quer recuperar um pouco o atraso que tem principalmente para os Estados Unidos, portanto, que consegue de facto liderar em áreas científicas muito importantes, nomeadamente nas áreas das tecnologias de informação e de facto liderar em áreas que hoje em dia são globais, nomeadamente com as grandes empresas de Silicon Valley, do Google. A própria biotecnologia também está muito centrada, tem um grande foco nos Estados Unidos. Portanto, a ciência, na sua dimensão empresarial, na sua dimensão de negócio, a sua transferência para, digamos, para a economia, que não é uma coisa evidente de se conseguir, não é? Nós não podemos só apostar na ciência boa que vai dar negócios bons. Portanto, nós não podemos fazer, de alguma forma, é difícil fazer apostas sobre conhecimento que não temos. Portanto, o que é possível é, de facto, apostar na ciência, apostar no conhecimento e ver onde é que isso nos leva. Nós não podemos apostar à partida em coisas que não sabemos o que são. Nós queremos saber mais e isso é que é a ciência e a investigação. A meta, de facto, é ambiciosa. Também me parece, tendo em conta que a média da União Europeia é de 2%, que se calhar será difícil chegarmos perto dos 3%. Mas, de qualquer forma, é um sinal político que eu penso que é positivo e penso que temos que continuar a fazer o caminho que fizemos até aqui. De facto, nós fizemos um grande caminho nos últimos 40 e poucos anos de democracia. Eu diria que a nossa ciência esteve no século XIX até 1974. Portanto, uma ciência pequena, virada para si própria, mais virada para o estrangeiro do que para a sociedade portuguesa, com um ou outro foco de mais brilhante, que tivemos de facto um prémio Nobel, um único prémio Nobel na ciência, de Egas Muniz, no final dos anos 40, mas que de facto é um caso isolado, não deixou uma escola, e acaba por se integrar nessa lógica de uma ciência pequena, uma ciência elitista e uma ciência que até pode ser boa, pode ter bons investigadores, mas que se encerra em grande medida em si própria. A partir do 25 de Abril e, de facto, ainda com mais intensidade, a partir da adesão à União Europeia e, de facto, a partir de 95, com um grande papel do ministro Mariano Gago, do ex-ministro Mariano Gago, a ciência cresce e abre-se. E esse caminho, por vezes, faz-nos olhar para ela como se já tivéssemos tudo feito, mas não, nós partimos muito de trás, é preciso perceber o nosso atraso histórico, é preciso perceber que na nossa transição do século XIX para o século XX nós tínhamos taxas de analfabetismo na ordem dos 80%, coisa que não acontecia com outros países desenvolvidos ou outros países que hoje em dia ainda estão mais adiantados do que nós. Os grandes debates científicos ficaram afastados da sociedade portuguesa durante grande parte do século XX. Mas hoje já não estamos aí, não é? Hoje já não estamos aí, mas nós partimos muito de trás e ainda temos muito mais caminho para recuperar. Estamos a construir um sistema científico que teve de facto uma grande expansão, designadamente nos últimos 20 anos, mas esse sistema científico não se pode exigir que ele dê resultados imediatos em 20 anos, quando temos sistemas científicos consolidados com décadas e até por vezes com mais de um século de avanço sobre nós, e que não podemos esperar que o nosso sistema científico
esteja ao nível desses, e não está. Portanto, ainda temos caminho para fazer, não podemos ficar contentes ou ficar satisfeitos com os avanços das últimas décadas, e de facto tem que haver uma apropriação social da ciência pela sociedade portuguesa. Portanto, a ciência hoje em dia não se encerra nas unidades de investigação e nos cientistas, também tem que haver a promoção da cultura científica. Portanto, Carlos Filhais, até pela sua experiência, também muito foi feito ao nível da divulgação científica, ou tem sido feito. Claro que vão-me dizer que é sempre insuficiente. Aquilo que gostava de questionar é, no seu livro, que aliás é um livro de há 6 anos, se não me engano, sim. Dizia claramente que o problema português de educação científica residia em grande parte na formação dos professores dos primeiros níveis de ensino. Vamos começar lá por trás, pelo pré-escolar, pelo ensino básico. As coisas melhoraram ou não? Melhoraram no sentido de haver mais pré-escolarização, quer dizer, hoje em dia um dos grandes sucessos do sistema educativo português é que nós em muito pouco tempo, é um fenómeno, em muito pouco tempo conseguimos praticamente pôr dentro do sistema do pré-escolar a maior parte das crianças. Isso de facto, a França está acima, mas pouco mais acima. E a ciência entrou? Isso é que é mais difícil, porque, vamos lá ver, as educadoras, e estou a falar no feminino porque a maior parte são educadoras, são mulheres que tomam conta das crianças, apesar de alguns exemplos, e a própria Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo em que mostra, digamos, as boas práticas de ciência no jardim de infância, apesar disso há ainda um certo distanciamento relativamente à ciência. A ciência continua a ser visto como algo de estranho. E porquê? Porque não está na formação delas. É-lhes estranho, porque como é estranho ainda a maior parte, a grande número, não diria a maior parte, não sei, mas a grande número de cidadãos. Por outras palavras, é mais corrente, se entrarmos num jardim de infância, encontrarmos, sei lá, a cantar, a fazer recortes, a fazer trabalhos manuais, a fazer uma atividade até se criar no jardim, e já se aproxima da ciência, do que a fazer experiências de ciência. Quando são simples as experiências que podemos fazer de ciência. O que é que pode ser feito para quem tem uma criança na infância? O que é que pode ser feito? Eu acho que o fundamental da ciência é a interrogação, a colocação de interrogações. Porquê? Ou como? Porquê? Isso é o início de toda a ciência, a curiosidade. A ciência é a descoberta do mundo, e nós começamos a descobrir o mundo quando nascemos, e muito rapidamente quando somos crianças e nos desenvolvemos, mesmo antes de entrarmos na escola propriamente dita, mesmo antes do primeiro ano da escolaridade. Já logo no jardim, por isso é que o jardim de infância é importante. A questão é esta: porque é que o Arquimedes disse eureka? Estava um dia na banheira e percebeu que havia uma força que o puxava para cima. Ora bem, nós próprios devemos ter, ou podemos ter, esses momentos eureka o mais cedo possível. Por exemplo, porque é que no jardim de infância não havemos de colocar um objeto qualquer na água e verificarmos se afunda ou não afunda, e interrogarmos se afunda ou não afunda? E até podemos dividir os objetos entre aqueles que afundam e aqueles que não afundam. Até podemos fazer isso em casa, não é preciso ser no jardim de infância. As famílias podem, se estiverem atentas. Há livros magníficos sobre isso. Eu próprio, ajudei, contribuí fazendo uma série chamada Ciência a Brincar. Foi uma série de cerca de 10 livros que, de facto, mostravam como se podiam fazer ciências simples, experiências simples. Há centros de ciência viva espalhados pelo país, em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento, onde se desperta para a ciência através de atitudes como essa, e eu acho que esse é, digamos, a longo prazo, mas é uma aposta que é semear a ciência o mais cedo possível. David. É esse, digamos, o meu desejo, semear a ciência o mais cedo possível. Porquê? Porque esse espírito da ciência, que é o espírito de interrogação, ou nasce cedo, ou então depois colocado mais tarde fica sempre frágil. O que é que pode ser feito por uma família em benefício da ciência logo na infância? E por que razão é que eu hei de ser cientista no futuro? Bom, isso aí cada um terá que encontrar as suas razões. Eu acho que nem todos temos que ser cientistas. Eu acho, também sou da opinião que não devemos convencer as pessoas a serem cientistas. Eu acho que é como escalar uma montanha. Escalar uma montanha pode ser uma coisa
que dê muita realização, mas não temos que ninguém deve ser convencido a fazê-lo. As coisas podem correr mal. David, temos é de escalar temos é de admirar os escaladores, não é? Exatamente. Admirar e promover também, porque subir as montanhas é um feito, digamos, que deve ser encorajado. Com certeza. Mas, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não vão ser cientistas e não temos que... Agora, podem ter, de facto, formação científica e ter cultura científica e isso é-lhes útil para qualquer profissão e para qualquer atividade que desenvolvam na vida e para a sua própria vida, vivem melhor se perceberem melhor o mundo à sua volta. E o que é que as famílias podem fazer? De facto, não há nenhuma solução mágica para promover a cultura científica. O que as famílias podem fazer é valorizarem a ciência e o conhecimento, elas próprias também terem alguma cultura científica e de facto podem-se fazer experiências em casa, como que o Carlos estava a descrever. Também podemos misturar água com azeite e ver o que é que acontece. De facto, elas não se misturam, há um que vai para cima, outro vai para baixo. Podemos fazer esse tipo de coisas, mas realmente não diria que haja uma solução única ou mágica, mas é interessar-se pela ciência, perceber que isto é uma parte importante da formação. Há de facto uma rede de centros de ciência viva espalhada pelo país. Há de facto livros e coleções de ciência adequadas a um espectro muito grande de idades. Há outros produtos, há mesmo jogos e produtos lúdicos que também ajudam a promover a cultura científica. Portanto, eu acho que o que as famílias podem perceber ou que podem fazer é perceberem que a ciência é uma dimensão importante, tal como outras, para se cultivar, tal como a música, tal como a cultura, tal como uma sensibilidade ao desporto, por exemplo. Exatamente, portanto que a ciência também é importante. Carlos Filhais, depois há aquelas crianças que vão crescendo, tornam-se adolescentes e começam a sentir um apelo pela ciência e interessar-se vivamente, seguem um percurso e querem mesmo seguir para o ensino superior, completam o seu ensino superior e querem tentar fazer ciência e não conseguem. Aí entra na questão do emprego científico que estava a falar. Sim. Isto tudo se resolve apenas integrando precários bolseiros em quadros do Estado? O que é que se pode fazer aí? Isso é tentar resolver questões que vêm de trás e tentar resolver de repente, e às vezes quando se tenta resolver de repente pode ser que não se encontre a melhor solução. O que é preciso, por exemplo, é as universidades estarem a renovar os seus quadros. Eu, noto e olho à minha volta, sou professor universitário, e olho à minha volta e reparo, digamos, que há um grande hiato, quer dizer, durante muito tempo, e ainda não foi colmatado esse hiato. Durante muito tempo não entraram pessoas novas para a universidade, quer dizer, houve toda essa gente, bolseiros e não bolseiros, investigadores de todo o tipo, que trabalharam e mostraram que eram bons em Portugal e, por vezes, no estrangeiro, porque não encontraram aqui a oportunidade. E eu vejo à minha volta e não estão a transmitir, digamos, a sua atitude, os seus conhecimentos às outras gerações. Houve uma quebra no Estado, nas pessoas que fazem investigação. Quebra no Estado. Mas nas empresas os dados mostram que continua a aumentar. Continua a aumentar o quê? O número de pessoas que fazem investigação em tempo integral. Isso é muito interessante, a pergunta que coloca. Se estamos melhor no privado que no público? Eu acho que não, porque as estatísticas por vezes enganam e muitas vezes muitas vezes não, é assim que se fazem as estatísticas, pergunta-se quantas pessoas estão a trabalhar em investigação e desenvolvimento. A noção de desenvolvimento é uma noção muito lata, quer dizer, às vezes é pura e mera aplicação de resultados de base científica e tecnológica, mas que não tem nada de criativo, não tem nada de científico, é apenas uma rotina. E a certa altura foi colocada em Portugal uma lei de incentivo fiscal que dizia que as pessoas que declarassem nos inquéritos estatísticos que faziam investigação e desenvolvimento, as empresas que declarassem isso, tinham, um prémio. O que é que isso significa? Significa que, de repente, nós verificámos que foi uma maneira como, na altura, apareceram, de repente, o setor privado na ciência e tecnologia. Mas depois fomos a ver quem era o top 10 dessas empresas e víamos que eram bancos, e a gente olha para os bancos e viu o que aconteceu à banca portuguesa. Quer dizer, empresas que, ao fim e ao cabo, será que fazem mesmo ciência? Será que uma estatística enganadora, é uma estatística
é uma estatística enganadora, de modo que eu acho que ouvimos falar muito de startups, por exemplo, aí sim, já pode haver transferência direta de conhecimento novo para fazer produtos, mas as startups são produtos muito voláteis, quer dizer, podem existir no ano e no ano seguinte já não existe. Há muito um discurso de startups, eu sei o que é isso, porque eu próprio participo numa, mas vamos lá ver, as estatísticas terão sempre a mudar, porque uma em cada 10 é a única que triunfa, o resto acaba, de modo que o facto de existirem muitas startups não quer dizer que haja startups que ganhem mercado e que consigam agregar jovens e que consigam singrar. Por outras palavras, nós ainda não temos assim tantos bons exemplos de empresas baseadas na ciência e tecnologia. Há alguns, não digo que não, mas não temos assim tantos bons exemplos que mobilizem, que sejam socialmente mobilizadoras, quer dizer, que a pessoa veja que, de facto, como nos países mais ricos, que a ciência vem mesmo do conhecimento. Sim, eu concordo. Eu acho que neste momento o papel das empresas na contratação de investigadores, nomeadamente investigadores doutorados, na realidade é residual. Eu, por acaso, sou um caso invulgar, eu tive a oportunidade de fazer investigação numa empresa, logo a seguir acabar a minha licenciatura em Química, e que de facto tinha um departamento de investigação, e tem um departamento de investigação e desenvolvimento, mas isso de facto é um caso muito residual. A verdade é que as empresas, o nosso tecido empresarial não tem capacidade de fazer investigação, nem a maior parte baseia os seus modelos de negócio nisso. Então o emprego científico é que subsiste a questão do Estado, então. É central. Não podemos desistir das empresas, mas temos que realisticamente compreender que hoje em dia não existem as empresas em Portugal para empregar muitos doutorados. Há umas quantas exceções e essas devem ser valorizadas e acarinhadas. Há de facto um universo e um ecossistema de startups que algumas poderão de facto empregar alguns doutorados, mas de facto, como disse o Carlos, essas startups pela sua própria natureza são muito voláteis. E de facto, no modo geral, o emprego científico em Portugal é um problema. Não é só em Portugal, mas em Portugal é particularmente grave. Porque nós tivemos de facto uma expansão meritória do sistema científico ocorrida nos últimos 20 anos, mas essa expansão foi feita à custa de criação de becos sem saída, portanto, pessoas que faziam doutoramento, a seguir um pós-doutoramento e que de facto não tinham uma saída. Houve algumas contratações a conta-gotas episódicas ao longo dos anos, por exemplo, em 2007 e 2008 houve um grande programa que permitiu contratar cerca de 1.200 doutorados nessa altura, mas depois vou utilizar uma metáfora, a torneira ter fechado até penso que até cerca de 2014, quando quando surgiram os programas Investigador FCT, que permitiram novamente contratar algumas centenas de investigadores por ano. Tudo isto, além de ser uma seleção é o que eu chamo uma seleção pela data de nascimento, portanto as pessoas ou têm a sorte de terem nascido no ano certo para quando acabar o doutoramento ou quando acabar o primeiro pós-doutoramento, estão em posição de serem contratadas como investigadores e ainda com um contrato temporário, portanto estamos a falar tudo de contratos temporários de investigação. Ou então, se têm azar, de facto, não têm solução, não têm resposta. E estamos nesse beco sem saída. Este outro beco sem saída. Estamos nesse beco sem saída. E porquê é que eu digo que em Portugal... Também refiro que isto não é um problema exclusivo em Portugal. O Einstein disse que a ciência é a coisa mais preciosa que temos, mas temos que admitir que a carreira científica não é a coisa mais preciosa que temos. Eu acho que ela é um bocadinho parecida com a carreira de um jogador de futebol. Há uns quantos que são estrelas, ganham muito dinheiro e são muito reconhecidos, mas há muitos que andam a jogar pelas divisões distritais a vida toda e nunca têm grande reconhecimento nem nunca ganham muito. E a investigação científica é um bocadinho assim. Também exige muita mobilidade, as pessoas têm que estar no sítio certo para a sua carreira, para poderem evoluir, também têm que mudar de clube, digamos assim, têm que ir para outro país. Nem todas as pessoas poderão estar disponíveis ou terão a possibilidade de fazer isso. A carreira exige mobilidade. E há problemas que são gerais. Portanto, a maior parte das pessoas que se doutoram, que fazem um doutoramento, não poderão ter uma carreira na investigação, nem na carreira docente, nem na carreira de investigação. Isto é um problema geral, portanto, terão que ser absorvidas por outras áreas, por outros setores de atividade. Em Portugal, o problema é especialmente grave. Porquê? Porque tem existido uma figura que é a figura do bolseiro, que são pessoas que são contratadas sem direitos sociais, que não são sequer consideradas trabalhadores. E, de facto, isso cria não só uma carreira que é um beco sem saída, como uma carreira que é quase um estado de purgatório, que não é uma coisa nem é outra. É um estado em que uma pessoa nem é trabalhadora nem é estudante. E, de facto, isso é um problema que eu acho que torna particularmente pouco atrativas as carreiras de investigação em Portugal, a criação desses becos
sem saída. Carlos Filhais, 17 anos depois de uma comissão científica ter aconselhado um governo a fazer com a incineração de resíduos industriais perigosos, tivemos uma comissão técnica independente com cientistas de várias universidades também a recomendar medidas em relação à floresta, à proteção civil. E o governo atual, como o governo de há 17 anos, decidiu dizer que aquilo era uma espécie de manual de políticas a tomar. Curiosamente, esta semana já vimos alguns destes cientistas criticar as medidas que o governo tomou com base no relatório de uma comissão científica independente. Como é que vê a relação entre cientistas e políticas públicas e poder político? Ora bem, aí está está a tocar o dedo na ferida. Está a tocar um ponto que nos deve preocupar a todos, porque nada vale ter muitos conhecimentos, nada vale ter cientistas se depois esses conhecimentos e esses cientistas não forem úteis. E em Portugal pegou num problema que de facto nos preocupa a todos, a mim preocupa-me, que é a questão dos incêndios, quer dizer, e a questão que pode colocar e que eu coloco também e que não nos devemos cansar de colocar é porque é que os nossos conhecimentos os conhecimentos que Portugal e o mundo, não são apenas nós, há incêndios também noutros países, não são colocados ao serviço da nossa proteção, não são colocados ao serviço da nossa floresta. E eu acho que estes 2 incêndios grandes, não é? De Pedrógão, e agora Pedrógão foi por todo lado, Pedrógão agora foi grande, foi mesmo por todo lado, a 15 de outubro, eu acho que devem nos sacudir. Se me pergunta, eu não sou especialista em incêndios, mas enfim, também vi os incêndios no dia 15 e assustei-me com os incêndios no dia 15. Se me perguntam a opinião como cidadão informado, eu penso que há dois tipos de questões. Por um lado, a questão da proteção civil imediata. Eu estou convencido que Portugal, ou digamos as autoridades portuguesas, não fizeram o suficiente para proteger as pessoas. Eu não me sinto protegido pela proteção civil. E, portanto, há aqui um problema que é um problema vamos lá ver, no terreno, que de algum modo que levou a que as catástrofes fossem tão grandes. Mas atrás desse, há um problema de ordenamento do território que é gravíssimo, é um dos maiores problemas que nós temos. Carlos Filhais, mas a minha questão tem a ver com o papel dos cientistas na resolução dos problemas, porque aqui foram convocados para não só concluir o que correu mal, mas também apresentam um conjunto de recomendações. Mas misturaram-se esses 2 aspectos, que é o aspecto da proteção civil, que há até responsabilidades civis, o Estado reconheceu-se culpado, etc. Mas aí é um nível de atuação. E esse nível devia ter sido separado, e não o foi, de um outro, e esse era mais urgente e já devia ter havido atuação logo imediatamente depois do incêndio de Pedrógão. Outro nível, que é uma questão gravíssima, mas que não se resolve a curto prazo, que é a questão da nossa relação com o território florestal. Nós, de facto, temos um território florestal que arde facilmente, que a maior parte é privada e não é pública, como se sabe, a parte pública é muito pequena e que não é protegido. Essa questão, há muita informação científica sobre isso e eu concordo com as pessoas que dizem que não é num relatório de 4 meses que podemos pensar que essa questão fica resolvida e não é com o único relatório. Portanto, as pessoas, naturalmente, é um problema que nos deve continuar a ocupar e que deve haver mais vozes e que deve haver, não é um relatório que apenas que faz leis sobre isso. E agora temos uma questão que é mais vasta. Como é que nós conseguimos que a ciência informe a política? Isso. Eu acho que os mecanismos não estão criados. Quer dizer, nós temos alguns laboratórios públicos, mas os laboratórios públicos, laboratórios de Estado, por exemplo, em algumas áreas, esses laboratórios de Estado são uma das partes do nosso sistema científico e tecnológico que não conheceram o desenvolvimento que ocorreu na universidade e no tipo de instituições privadas sem fins lucrativos, nos chamados laboratórios associados. Alguns laboratórios públicos ficaram para trás. David Portanto, Marçal. o que era preciso é que alguns laboratórios públicos, alguns deles que tratem de incêndios, outros que tratem de sismos, que tratem da nossa proteção, sejam de algum modo, tenham um reforço, digamos, e que haja ligação direta à política, porque são instituições do Estado. É este ponto que me interessa, David Marçal, a questão da ciência na sua ligação ao poder político. Deve estar assim tão próximo ou deve estar recuada? São coisas diferentes, mas que se devem relacionar. A ciência e a democracia são coisas diferentes. Na ciência não tem razão quem tem mais votos. Na ciência tem razão quem tem provas. E a democracia, obviamente, tem que ser uma expressão da vontade do povo, executada pelos seus representantes. Mas deve ser informada pela razão, pela ciência, e de facto é uma relação delicada.
E penso que em Portugal não há de facto nenhuma estrutura que permita aconselhar a decisão política de forma consistente e sistemática acerca digamos, de modo a poder ajudar na decisão. E é uma questão que também, mais uma vez, não é exclusivamente portuguesa. Se pensarmos, por exemplo, na administração Trump, que temos um poder político completamente desligado e até em conflito aberto com o conhecimento científico, por exemplo, no caso das alterações climáticas, temos que pensar na delicadeza das relações entre a ciência e o poder político. E de facto eu penso que isto que passa por várias não há mais uma vez também não há uma solução única. Eu acho que devia haver algum tipo de estrutura que pudesse aconselhar o poder político, como é o caso de alguns parlamentos e de algumas democracias. Alguns ministérios têm comissões de aconselhamento com representantes até de algumas pessoas que estão nas universidades. Na área do ambiente existe, até na proteção civil existe. Mas posso interromper, nós temos também vários ministérios que não falam entre si, ou quase não falam entre si. Eu às vezes penso, será que o Estado está fragmentado? Por exemplo, a ciência e o ambiente estão relacionadas? Quer dizer, até que ponto é que há comunicação? Precisamos de uma governação mais fluida. E a ciência e o ensino superior, Carlos Filhais, que é uma dos seus tópicos. Enfim, o ensino superior está diretamente ligado à ciência. Nem sempre estiveram na mesma tutela, é o que eu estava a dizer. Bem, eu não tenho nada contra que estejam. Aliás, acho que enfim, que não vejo aí problema nenhum em educação e o ensino superior e ciências estarem. Agora, o que é que nós temos? Temos de convencer mais jovens a entrar no ensino superior. De facto, devido à demografia até, nós temos um problema as nossas universidades têm capacidade de entrada de mais jovens, e depois temos de criar todo o tipo de incentivos para que os estudos dos mais talentosos podem durar mais tempo, que possam fazer, digamos, estudos de pós-graduação. Eu não sei se o processo de Bolonha se correu assim muito bem, receio bem que não, essa questão das formações curtas e longas, mas nós temos de fazer com que os talentos sejam desenvolvidos ao máximo por parte, digamos, do maior número de cidadãos. É isso, digamos, que está a nossa riqueza. Quer dizer, quando a gente fala qual é o nosso futuro? Bem, o nosso futuro são as pessoas que conseguirmos formar, a capacidade que elas tenham. O nosso futuro são os nossos cérebros. Não temos outro futuro. Quer dizer, os problemas que temos no país são os problemas que nós vamos ter de resolver, e para isso temos de estar altamente qualificados. E, portanto, o nosso destino, se temos algum e desejo e contribuo para que tenhamos, é que formemos mais pessoas e que essas pessoas estejam nas mais variadas áreas, porque o conhecimento é muito variado, nem se limita apenas às questões das ciências duras. Temos as ciências sociais e humanas, também são muito importantes em todo tipo de problemas e devem estar coligadas com as ciências exatas e naturais, porque os problemas são complexos, como mostra este caso dos incêndios. Quer dizer, há várias componentes que aqui estão e não é apenas um problema de engenharia florestal. Nós temos de continuar neste processo sem hesitações, de proporcionar a formação maior que formos capazes, melhor que formos capazes, ao maior número de pessoas. E temos muito caminho pela frente. O grande drama nacional, se posso resumir numa frase, é a falta de qualificação dos portugueses. É um problema de gerações que vem de trás, mas, por exemplo, o número de pessoas com formação secundária, comparado com os outros países da União Europeia, pessoas numa profissão ativos entre 25 e 64 anos, em Portugal são cerca de, que têm pelo menos o secundário, em Portugal são cerca de 24%, que é muito pouco comparado, digamos, com a média europeia. David Marçal, em breve neste programa falaremos, daqui a algumas semanas, sobre uma questão que está ligada aqui e que não quero abordar em profundidade, que tem a ver com os cientistas que foram para o estrangeiro em determinado período e o que é que eles fazem, mas não gostava de fechar este programa sem falar da pseudociência, porque já abordou na questão também Trump, no fundo está também ligado aqui. A questão é, porquê que ela está a ganhar força? É porque alguém está a falhar no seu processo de comunicação da ciência real, ou é uma inevitabilidade, porque tendo em conta as plataformas, enfim, de comunicação que hoje em dia é impossível aparar o vento com as mãos? A pseudociência, em parte, é uma inevitabilidade. Enquanto a ciência tiver credibilidade, haverá sempre quem dela se aproprie para vender a sua banha da cobra. E também não é uma novidade, não é assim tão nova quanto isso. Sempre houve pessoas, desde que surgiram as leis do eletromagnetismo, que utilizaram, no fundo, essa estética
por exemplo, para inventarem uma terapia alternativa chamada magnetismo animal. Portanto, no fundo, o que acontece normalmente, por exemplo, no caso das terapias alternativas, é sempre a mesma coisa, que é sempre uma certa ideia de vitalismo, ou seja, que existe uma dimensão no material do corpo humano com o qual, ou do ser humano, com o qual se pode interagir. Quais são os 2 ou 3 exemplos mais flagrantes que vemos cá em Portugal de pseudociência? Assim, muito rapidamente. Eu se calhar ia só concluir que, de facto, a pseudociência ganha um grande impulso com as redes sociais, porque de facto já não existe um critério editorial para selecionar aquilo que é publicável ou não. Existe de facto um critério de massas, um critério que pode decidir que uma coisa que é um disparate tem de facto valor. Em Portugal eu destacaria o exemplo da regulamentação das terapias alternativas, que é também um exemplo de política não informada pela ciência, em que neste momento a Administração Central do Sistema de Saúde pode passar cédulas profissionais a terapeutas alternativos de medicinas que não funcionam, como a homeopatia, por exemplo. Esteve aqui num debate há uns anos aqui exatamente sobre essa matéria, na questão das medicinas alternativas. Sim, e o David é especialista nestas não só, também relacionado com o ensino superior, também foram publicadas uma série de portarias governamentais que definem os conteúdos programáticos de licenciaturas em terapias alternativas. Portanto, aqui é o poder político a interferir numa esfera que devia ser a esfera científica. A ciência e a academia têm mecanismos próprios para definirem o que é que são os conteúdos programáticos dos cursos que oferecem, mas o governo subverte isto através de uma série de portarias que definem conteúdos programáticos em terapias alternativas. Portanto, eu destacaria estes 2 exemplos. E há estudos para tudo. Também proliferam estudos publicados sobre... Sim, há estudos para tudo. Os estudos são como um postal ilustrado, não é? De facto. Mas nós mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. Nós temos que saber consultar a literatura científica. Nem todos os estudos valem a mesma coisa. Nós não devemos olhar para artigos científicos isolados. Temos que olhar para a paisagem toda. E temos que saber fazer isso. Não podemos olhar para um artigo científico e dizer que aquilo é verdade. Esse artigo científico até pode estar mal concebido. Mas isso não é um problema para a ciência. A ciência consegue, através dos processos próprios que tem de análise da literatura científica, consegue extrair uma conclusão através dessa diversidade de conclusões de artigos múltiplos. Isso para a ciência não é um problema. Pode ser instrumentalizado por pessoas que querem vender a sua banha da cobra, escolhendo a dedo um artigo científico que até pode ser muito mal concebido para dizer que o que dizem é verdade. Tem aqui a vossa oportunidade então nos últimos minutos do programa, Carlos Filhais e David Marçal, de apresentarem 1 ou 2 ideias, 1 ou 2 livros, 1 ou 2 sugestões para quem nos escuta em relação à ciência ou outra coisa qualquer. Carlos Filhais? Bem, eu gosto muito de livros, enfim, tenho bastantes e eu próprio criei um Centro de Ciência Viva, que é uma biblioteca, Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Eu tenho nas mãos um livro que estou a ler com grande prazer, é um grande volume e de facto conta-nos a história do começo da ciência. Chama-se A Invenção da Ciência, o autor é um estudador de ciência inglês chamado David Wootton e a editora é Temas e Debates, Círculo de Leitores. O subtítulo é elucidativo: Nova História da Revolução Científica. O que é que trata este livro? Bem, a ciência tem um começo, nós até chamamos de Revolução Científica. Foi por volta do século XVI, século XVII, associamos a grandes nomes, gigantes da ciência, como Galileu, Newton, na medicina, Harvey. E essas pessoas fizeram uma coisa extraordinária, que está aqui contado neste livro, de uma maneira nova e atraente. Isto é um universitário que estudou a fundo e que nos dá, digamos, a história desses acontecimentos. Pela primeira vez já se sabia que era possível conhecer, mas inventou-se um método de conhecer, aquilo que chamamos de método científico, que passa pela observação cuidada, pela experimentação controlada, pelo raciocínio lógico baseado na matemática. E isso tudo mudou o mundo. Nós hoje vivemos num mundo que é o resultado da Revolução Científica. Se temos aquilo que chamamos de progresso, se conseguimos viver comodamente neste mundo, foi porque houve estes pioneiros, Galileu e outros, que viram que o mundo podia ser compreendido. E nós, compreendendo o mundo, podemos viver melhor nele. Vamos ouvir a sugestão do David Marçal. Eu também faço a sugestão de um livro, também de um grande divulgador científico atual, que é o Neil deGrasse Tyson, que ele é o herdeiro do Carl Sagan.
Foi ele o protagonista da segunda série do Cosmos, uma série que muitos recordarão da versão original nos anos 80. E o Neil deGrasse Tyson tem vários livros, nomeadamente o mais recente, que é o que eu sugiro, que é o Astrofísica para Gente com Pressa. E ele, de facto, conta histórias neste livro. Portanto, o que é interessante no livro é que ele não nos diz assim... Vou-vos falar sobre a matéria negra. A matéria negra é um bocadinho difícil de explicar, mas é isto e tal. Não é bem assim, é isso que ele faz. Ele conta uma história emocionante em que ele consegue trazer emoção e digamos, um certo enredo aos acontecimentos do universo. Por exemplo, tudo o que aconteceu no primeiro segundo do universo é uma coisa fascinante e rica. E ele consegue, através dessa história, ali em determinado momento, falar da matéria negra. Eu agora, para contar esta história, tenho que falar aqui da matéria negra. Mas o nosso interesse não é preso tanto pelo nosso desejo de conhecer o que é a matéria negra, mas de saber o que é que acontece a seguir na história. Será que há vida inteligente na Terra? Uma boa pergunta. Visto de longe, haveria dúvidas. E de perto, às vezes, também. Há só uma pequena história. Carl Sagan, que esteve na base de algumas missões a Júpiter, numa dessas missões ele resolveu, pediu que os aparelhos fossem apontados para a Terra para recolher sinais de vida inteligente. E o título foi mesmo, numa revista científica, o resultado dessas observações: há vida inteligente na Terra. Mas acho que foi umas observações vistas de muito perto. Lá ao longe acho que não sabemos. Tão vasto é sempre o tema, tão curto é sempre o tempo. Obrigado, David Marçal e Carlos Filhais. Obrigado. E um agradecimento à Rádio Universidade de Coimbra por permitir Carlos Filhais neste programa da Capa à Contra Capa. O programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã na rádio, também na internet em rr.sap.pt, e podes descarregar este programa em podcast todas as semanas. Produção de Ana Marta Domingos, com o apoio de Rui Glória e André Peralta. Eu sou José Pedro Frazão. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Lajinha. Até para a semana.